O que é obedecer? Obedecer é você se submeter a um conjunto de regras. Não é nada mais do que isso, porque quando alguém dá um comando para você e fala, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, você decide obedecer ou você decide não obedecer. Só que o detalhe é, quando você obedece, você vai receber um resultado por aquilo, uma recompensa por aquilo. Ou você recebe uma recompensa, ou você recebe uma punição por aquilo. Resumindo, a obediência, ela está ligada a isso. Só que na nossa jornada, eu tenho certeza que isso já aconteceu comigo, eu também tenho certeza que já aconteceu com você. Que nós tomamos algumas decisões na nossa vida, achando que estava fazendo certo, só que ao invés de receber uma recompensa, nós recebemos o quê? Uma punição por aquilo. Por quê? Porque aquilo de alguma forma feriu princípios, aquilo de alguma forma gerou uma inflação. Lembra que eu estava falando aqui em outra live que na Marginal, quando você pegar, não vamos muito longe, lá na década de 60, na década de 70, não existia placa para velocidade, não existia radar, não existia nada disso na Marginal aqui nossa, na Marginal Tietê, Marginal Pinheiros. Daí o que aconteceu? Pegou os jovens daquela época, pegaram os carros e começaram a tirar racha, a andar a 120 por hora, que naquela época já era, o carro andar a 120 por hora era fora da curva. Então eles começaram a andar em alta velocidade na Marginal. Então isso começou a gerar o quê? Acidentes, começou a prejudicar outras pessoas que usavam a Marginal. Então eles tiveram que fazer o quê? Criar regras. Então eles foram lá, colocaram as placas, colocaram o limite de velocidade. Depois eles continuaram a andar mesmo assim, daí eles fizeram o quê? Criaram a multa. Daí pegava, o guarda ia lá, parava você e multava. Depois disso veio o quê? Depois disso veio o radar eletrônico. E com o radar eletrônico, então, hoje é o que a gente conhece hoje sobre. Mas o que eu quero dizer com isso? É que se as pessoas não tivessem desobedecido lá no início, talvez hoje não teria radar, não teria limite de velocidade, não teria nada disso. Mas por que foi colocada uma regra? Por que foi colocada uma lei? Porque tinha pessoas conscientes ou inconscientemente estavam ali gerando uma inflação, andando acima da velocidade que precisava andar. Eles estavam ali cometendo alguma infração, então por isso que veio a punição. Só que talvez em algum momento da tua vida você pode ter tomado algumas decisões convicto em que você estava certo, mas na realidade é o que eu gosto, um versículo que eu gosto muito, que há caminhos que aos olhos do homem parecem perfeitos, há atitudes e há decisões aos olhos do homem que parecem perfeitos, mas o fim dele não é bem isso. Então, o que se você buscar no dicionário, é obediência, é você submeter e obedecer a uma série de regras e princípios. Existe exatamente para isso. Para quê? Para serem obedecidos. Porque assim, tem uma frase que diz que se você quebrar o princípio ele te quebra. Vê que forte. Se você quebrar o princípio te quebra. Como é que funciona isso? Vamos voltar. O que é um princípio? O princípio é uma lei universal e imutável. É uma lei que foi criada por Deus e que rege a natureza, que rege o firmamento, que rege a galáxia, que rege tudo que você vê na natureza, tudo que você vê no firmamento, tudo obedece à natureza. Qual é o único ser que está na face dessa terra, por exemplo, e que não vive segundo a natureza? Porque se você olhar para os animais, até os animais obedecem e vivem, cada um segundo a tua espécie. Geralmente eles vivem ali em bando, com eles comem ali
da fauna, daquilo que a natureza dá para eles. E eles vivem de acordo com isso. Porque eu vou dar um exemplo. Se você observar o leão ele é exemplo em tudo para a gente, porque ele é considerado o rei da selva. Mas ele é o maior da selva? Não é. Mas o leão, ele tem uma coisa que ele segue o instinto dele. O leão, ele segue para aquilo que ele nasceu. Eu quero dizer uma coisa para você, ó. Pode estar a maior crise que for na selva, pode estar uma crise tremenda, você nunca vai ver leão comer capim. Você sabe por quê? Porque o leão, ele sabe quem ele é, ele conhece o instinto dele, ele sabe para que ele foi criado, e ele nunca vai negociar os valores dele. Ele nunca, por quê? Porque ele sabe, ele conhece a essência dele. O leão, você nunca vai ver leão comendo capim, meu irmão. Você nunca, no seu Simba, né, lá no Rei Leão, lá, porque qual que era ali o propósito? Era tirar, eles tentaram tirar a identidade dele, porque o Timão e o Pumba lá, né, ele sabia que se o leão, na natureza dele, eles iam andar com ele, e ele fala, não, você vai comer capim, vai comer lava, vai comer isso, vai comer aquilo. Só que chegou em algum momento da vida dele que ele acordou. Então, o que eu quero que você aprenda com essas séries que nós estamos fazendo aqui sobre princípios, é exatamente isso. É você aprender os princípios, porque o princípio vai levar você novamente à natureza que Deus te criou. Porque você tem uma essência. Todos nós, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E no decorrer da caminhada, no decorrer da jornada, nós fomos perdendo a nossa identidade. Isso acontece muito, sabe quando? Na primeira infância, quando a tua mãe começa assim, menino, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, ó. Não converse com estranhos. Vê que coisa forte. A tua mãe fala assim, você não conversa com estranhos. Daí quando você cresce, você vai estar na hora de paquerar a garota, né? Daí você não consegue desenvolver uma conversa com ela. Por quê? Porque você criou na tua cabeça que você não pode conversar com estranhos. Você pode ver, ó, isso é uma estatística, que geralmente a maioria das pessoas, elas casam entre parentes ou ali com as pessoas próximas. Existe uma estatística que geralmente, com 16 anos de idade, você já conheceu a pessoa na qual você vai se casar. Sabe por quê? Porque geralmente ela está o quê? No ciclo ali de amizade seu. Isso é por quê? Porque nós recebemos alguns comandos na infância, e esses comandos que a gente recebe na infância, alguns são muito bons, só que com o passar do tempo, nós precisamos aprender a honrar os nossos pais. Vamos colocar, porque a primeira figura de autoridade que a gente recebe, quem que é? Os nossos pais. Você é criancinha pequena, daí você vê dois gigantes lá na tua casa. Quem é? Tua mãe e teu pai. E eles são tudo, eles trouxeram amor, trouxeram carinho, trouxeram proteção. Então, eles têm a tua primeira referência de heróis são eles. Só que tem lógica. A tua mãe chega, você está lá com 10 anos, 8, 9, 10 anos de idade, ele fala assim, ó, filho, você não pode atravessar a avenida sozinho. Você tem que atravessar a avenida segurando a mão de um adulto. Não é verdade? É isso que a tua mãe te ensinou. Só que com o passar do tempo, você vai crescendo, sai se tornando 15, 16, 17, 18. Tem lógica você pegar na mão de um adulto para atravessar a rua? Aquela informação que a tua mãe te deu foi válida e importante para aquele período da tua vida, para aquela fase da tua vida. Só que conforme você vai crescendo, você vai tendo que aprender novas coisas e desenvolver novas habilidades. E esse é o maior problema que existe hoje. Por que você vê hoje os jovens aí, né? Jovens de 40 anos de idade morando dentro da casa da mãe? Sabe por quê? Porque eles estão com algumas programações lá da juventude, da infância ainda. Então o que você tem que fazer?
você tem que aprender, que você tem que obedecer realmente os princípios, porque os princípios são para a vida inteira. Mas nós temos algumas pessoas que são figuras de autoridade, e quando você aprende a obedecer, que nós falamos também aqui já sobre honra, quando você aprende a honrar essas pessoas, você começa a entender que existem fases na vida, e que conforme você vai se desenvolvendo, conforme você vai crescendo, conforme você vai adquirindo novas, vamos colocar assim, novas fases, novos patamares, tem algumas coisas que você tem que deixar lá. Porque o apóstolo Paulo, ele fala: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, e eu falava como menino. Mas agora eu sou grande, eu sou adulto, então agora eu tenho que falar como adulto, agir como adulto e fazer como adulto. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que existem fases na nossa vida, e não é diferente na minha e nem na tua. Talvez tem princípios que você está ferindo. Por quê? Porque talvez você ainda não deixou aquela fase e subiu. Talvez você ainda está com algumas atitudes, alguns pensamentos de menino. E quando eu falo menino, não é nem na atitude, não, é na questão da maturidade. É na questão de como você pensa, de como você age, do que você faz no teu dia a dia, como você trata o teu próximo. É disso que eu estou falando. Porque maturidade não tem a ver com idade cronológica. Eu já conheci jovens de 16 anos que tem muito mais maturidade do que um senhor de 60. Então esse senhor de 60, ele é mais velho, ou tem mais tempo de vida cronologicamente, mas cognitivamente, a parte interior dele, ele não desenvolveu ainda maturidade. Se você for ver uma pessoa inocente, uma criança pode-se dizer mesmo. Enquanto que eu vejo jovens de 16 anos que começam a conversar com eles e falam: caraca, de onde esse moleque está tirando esse negócio? Mas isso é por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o propósito hoje aqui é falar sobre obediência. Então, daí você fala: não, então a minha mãe falou que eu tenho que ser assim, eu vou ser assim. Irmão, você tem que ir amadurecendo e ir adquirindo, porque, como eu já expliquei, tem certas comandos que a tua mãe te deu, tem certas informações que a tua mãe te deu, que ela serviu muito bem ali para o início da tua infância, mas você já amadureceu. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo assim, que os maduros, ele fala assim, para criança você tem que dar leitinho, mas para maduro, para gente adulta, você pode dar feijoada. Se você der feijoada para um recém-nascido, ele vai morrer, porque é muito para ele. Mas conforme ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, você pode dar feijoada para aquela criança. A questão é que se você viver a vida inteira como criança, ou seja, quando eu estou falando aqui sobre maturidade, você nunca vai conseguir viver coisas sobrenaturais, você nunca vai conseguir viver coisas extraordinárias. Para você viver o novo, você tem que fazer o quê? Você tem que deixar o velho. Você tem que deixar as coisas velhas para você poder tomar posse e viver aquilo que é novo. Mas para isso, por que eu dei esse exemplo? Porque para você viver o novo, você vai ter que aprender a colocar em prática essa palavra, obediência. Você vai ter que começar a obedecer os princípios que nós estamos tratando aqui. Porque se você não obedecer esses princípios, você não vai conseguir ir para um próximo nível. Porque eu volto a dizer, se você ficar com a mentalidade de criança, toda vez que você for atravessar a rua, se você tiver que pegar na mão de alguém, a sua vida vai ficar muito morosa, muito travada. Se você não decidir e viver a tua vida realmente, se você ficar debaixo da asa do papai e da mamãe, você nunca vai conseguir desenvolver musculatura para você voar, para você alçar os seus próprios voos. Mas para isso está ligado com o quê?
com você conhecer os princípios e você colocar esses princípios em prática, como obedecendo esses princípios. É por isso, tem um versículo aqui que fala em João 6,38, fala assim: pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Daí no 39 ele fala: esta é a vontade de Deus, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus, ele tinha a missão dele bem clara. Ele veio na terra para obedecer, para fazer a vontade de Deus. Ele fala assim, ele falou assim: eu sei muito bem o que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui para cuidar daqueles que ele me deu. Quem que de Deus deu? Eu e você, aqueles que obedecem e seguem a palavra. Tem um outro aqui que, quando eu era novo convertido, uma vez a gente tem aquelas crises, né? E assim, eu falando com Deus: Deus, como é que eu faço para saber que o Senhor me ama? Daí Deus me deu esse versículo aqui, quem tem, está em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, este é aquele que me ama. Então, se você quer saber, você quer mostrar que você verdadeiramente ama a Deus, está aqui, quem tem os meus mandamentos e obedece, esses são os que me amam. E aqueles que me amam serão amados por meu Pai, e eu também o amarei e o revelarei a ele. Vê que coisa forte, Jesus falando: se você obedecer os princípios da palavra, que é o que nós tratamos aqui todos os dias, se você obedecer os princípios da palavra, você está provando para Deus e para mim que você me ama. Então você não precisa fazer mais nada. Olha o que você tem que fazer: obedecer a palavra, obedecer os princípios, colocar em prática esses princípios. É o que você tem que fazer: obedecer a palavra. Aqueles que têm os meus mandamentos e os obedecem, esses são aqueles que o amam. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Ele está dizendo o seguinte, se você obedecer a palavra, se você colocar em prática esses princípios, você está dizendo que me ama. Você não precisa fazer mais nada. Você já está... É um compromisso público. Na gíria aí da rede social, isso é uma prova social que você está fazendo. Você está mostrando para Jesus, obedecendo a palavra dele, você está dizendo assim: Jesus, estamos fechados, estamos juntos, eu te amo. E ele está dizendo aqui mais: e aquele que me ama será amado por quem? Pelo meu Pai que está lá no céu. Então é automático. E eu também o amarei e o revelarei a ele. Daí isso aqui que Jesus está dizendo aqui, se você me ama, você vai ser amado pelo meu Pai. E tem mais: quando eu estiver lá junto com ele lá, eu vou falar, porque ele está dizendo aqui, eu revelarei você a ele. Ele está dizendo assim, eu vou falar a teu respeito lá. Quando você tiver alguma coisa, tiver alguma dificuldade, eu vou interceder por você diante do Pai, porque o Pai, ele é o Todo-Poderoso. O Pai é aquele que pode todas as coisas. Então, sabe o que ele está dizendo aqui? O seguinte, que quando... Porque assim, Jesus Cristo, ele falou assim, João 3,16: eu sou o caminho, singular, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por quem? Por mim. Então, e quando ele vai ensinar você a orar, ele ora assim: tudo que pedires crendo em meu nome recebereis. Então vê que coisa, Jesus Cristo falou: eu sou a ponte entre o homem e Deus. Eu sou a ponte entre o homem e Deus. Só que para você entrar na presença dele, você tem que orar em meu nome. Eu vou dar um exemplo para você entender essa analogia. Se você chegar lá no SBT e falar: rapaz, eu preciso de um emprego, for lá no RH, o RH vai falar: rapaz, preenche uma ficha aí, mas não sei se vai... Agora, se você chega no SBT e fala assim, eu estou aqui em nome do Silvio Santos, quem pediu para eu vir aqui falar a respeito de um emprego é o Silvio Santos. Muda a história na hora. Por quê? Você está lá em nome do dono do negócio todo,
o dono do programa todo lá. Agora vê que interessante, por que Jesus fala? Quando te orares, pedindo, tudo que for orar, pedido em meu nome, você receberá. Sabe por quê? É a mesma coisa, quando você dobra o teu joelho, que você foca o teu pensamento em Deus, você está saindo aqui deste mundo material e você está em espírito, se conectando com Deus aonde? Na eternidade. Quem é o dono da eternidade toda? É Jesus. Então se você chegar lá meio que de bobeira, meio que sabendo, você fala aqui, ó, quem me mandou aqui foi Jesus. Pai, tudo bem? Quem me mandou aqui foi Jesus, pediu para vir aqui para falar com o senhor, porque eu estou precisando de algumas coisas, isso e aquilo, eu estou com uma dificuldade lá com a patroa em casa, as crianças estão dando muito trabalho, preciso de um aumento, preciso de melhorar. Ei, daí você está falando com o Todo-Poderoso, em nome de quem? Em nome daquele que Mateus 28 diz assim, ó, que todo o poder me foi dado aonde? Nos céus e na terra. Jesus Cristo ele falou, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, ou seja, eu já tinha autoridade no céu, eu vim aqui na terra, fui crucificado, e através do sacrifício na cruz, eu conquistei a autoridade aqui na terra então, hoje, em nome de Jesus, você pode entrar na presença de Deus, e pedir para Ele qualquer coisa.